Tudo bem, Beleza? Rafael? Como que você tá? A família, tá tudo bem? Graças a Deus, bem, doutor. Como é que tá? Também, Rafael, tudo bem. Na Aqui tá, correria? aqui tá chovendo hoje. Tá chovendo aí? Já... Ainda Ah, não. Vai estar previsto para amanhã, chuva e frio, né? chuva e frio, é verdade, é verdade. Rafael, qualquer coisa que você precisar, tô Nossa, sempre à é disposição, tá? Conta comigo, você tem um amigo aqui, tá bom? maravilha, doutor. Muito obrigado. O pessoal já está aí já. O vídeo do doutor foi muito legal lá. A gente compartilhou em todos os grupos, tá bom? Legal, vamos fazer isso com todos aqui e vamos fazer um belo lançamento do livro de hoje, tá bom? Fantástico. E qualquer coisa o senhor me chama aqui, tá? Pode me dar instruções aí que eu tô no chat. E as dúvidas eu vou mandando aqui, tá bom? Tá bom, Rafael. Um abração. Ótimo evento para nós. Um abraço. Uma ótima, tudo de bom. Olá pessoal, vamos começar mais um evento. Então você que é operador do direito, você que é advogado, advogada, você que é simpatizante pela matéria, você que é defensor público, muita gente de cartório também, oficial de cartório, registradores, tabeliões, escreventes. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo compromisso, pela leitura. E nós temos uma certeza, né? A única forma de melhorar esse país é o conhecimento, é o estudo, e é com muita felicidade mais um evento aqui pela editora Mizuno, que tem credibilidade, né? Os autores são fantásticos, realmente uma preocupação não só com as vendas dos livros, mas uma preocupação social. Esse é o grande objetivo da editora Mizuno, uma preocupação social, ajudar, né, o operador de direito, a sociedade brasileira. E isso que me atrai a essa parceria, que é uma parceria de sucesso, de excelência, com a editora Mizuno. Então fique aqui conosco que você vai aprender tudo, hein? Tudo sobre direito de família, com muito carinho, conforme o livro, o lançamento desse livro hoje, é o Direito de Família de A a Z, da editora Mizuno, Qualidade e Seriedade em Livros. Esse livro é muito bacana, muito interessante. Você que é operador do direito e precisa estar atualizado em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao direito de família, a todas as ações conexas, eu peço a você que acompanhe essa aula, que leia esse material. Professor Júlio, direito de família é um assunto complexo? Muito. Complexo, complexo demais. Quando eu falo de direito de família, é um assunto que é muito dinâmico, muda toda hora nós temos uma súmula nova, um entendimento novo, uma jornada, um enunciado novo, então nós precisamos nos atualizar. É um assunto muito sério. Quando a gente fala de direito de família, nós estamos envolvendo não só a questão patrimonial, mas também estamos discutindo questões psicológicas, né, agressões. É muito complexo esse assunto e merece uma atenção especial. Então nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para tratar nessa parceria maravilhosa da editora Mizuno, comigo, né, como doutrinador, jurista, escritor. Volto a falar, a editora Mizuno, além de um carinho especial que eu tenho pela editora, pelo Rafael, por todos envolvidos, cada vez mais eu trago os meus livros para cá, porque eu sei que é uma editora que vai trabalhar muito bem com o livro, a questão do papel, capa, o cuidado, né, em relação a tudo, isso é muito importante. Nós sabemos do cuidado, da preocupação com o preço, com a qualidade, e isso faz a diferença. Então, pode ter certeza que você, adquirindo essa obra, você está em boas mãos, uma obra prática. Esse livro, então, é o Direito de Família de A a Z, da editora Mizuno, que é Qualidade e Seriedade em Livros. É o lançamento, esse evento, Prática em Direito Imobiliário de A a Z. Esse evento, né, é para tratar desse livro aqui, assuntos pertinentes a esse livro aqui, Direito de Família. Você que quer se aprofundar, quer estudar, se tornar um especialista, criar um braço no seu escritório, trabalhar com qualidade, entender realmente a matéria, entra no site www.editoramizuno.com.br, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Vamos começar aqui pelo conceito de família. Esse evento, com a permissão do Rafael, eu sempre também aproveito para convidar os alunos para fazer a minha pós-graduação. Então você que tem interesse em fazer pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, eu sou coordenador de 27 pós-graduações hoje, não sei amanhã, tudo muda, né?
Na vida, nós temos o cargo hoje, amanhã a gente não sabe se vai continuar em relação à saúde, a tudo mais, é muito complexo. Mas hoje eu coordeno 27 pós. E as pós-graduações que eu coordeno custam 20 mil, 7 mil, 8 mil. Cada instituição tem o seu preço. Cada instituição tem a sua forma de trabalhar. E eu sempre divulgo o êxodo educacional, por quê? E as outras instituições entenderam isso. Porque é o curso de pós-graduação mais em conta em relação dos cursos que eu coordeno. Então, entra no site www.portaleso.com.br. ESO é Escola Superior Universitária, uma faculdade reconhecida pelo MEC, aprovada pelo MEC, que tem o objetivo de ajudar você. Tem vários cursos gratuitos e tem a minha pós que eu coordeno Direito Civil e Processo Civil. Sou coordenador da pós de Direito Civil e Processo Civil, da pós de Imobiliário e também coordenador da pós de Registral Notarial, tá bom? Eu convido a você, lembrando que quem quer fazer uma pós online, eu indico essa pós, pelo preço, pela qualidade. Mas eu coordeno várias outras pós presenciais, inclusive no Brasil. Fico muito feliz, muito honrado. Sou coordenador do curso ATAMI também, em Mato Grosso, da pós em Direito Imobiliário e Registral, juntamente com a Érica Rubião. Então, fico muito contente, muito feliz. Esse livro aqui já foi objeto de presente já. O professor teve uma participação recente no programa da Claudete Troiano, e eu presenteei ela com esse livro. E espero, na semana ou a outra, no programa da Ana Maria Braga, também presentear ela com esse livro também, que é um livro tão interessante. Vamos começar aqui. O que é o direito de família, então? Quando nós falamos de direito de família, é um dos ramos mais importantes do direito. É o ramo que regulamenta a relação dos familiares. Relação em todos os sentidos, inclusive a patrimonial. Quando nós falamos de direito de família, é um ramo dinâmico. Cada vez mais nós temos conceitos diferentes de direito de família. Muitas classificações novas vão surgindo em relação à família. Quando eu falo da classificação de família, eu sempre lembro a você, cada dia surge uma nova, Cada dia surge uma nova. O tema mais atual do direito de família, eu acho que é um assunto muito gostoso, muito interessante, é a socioafetividade. A família deixa de ser apenas o vínculo sanguíneo, o jus soli e jus sanguíneo são requisitos para ser brasileiro. E eu sempre trago isso, o jus sanguíneo. Um requisito para ser família, da minha família, é ter sangue do meu sangue. Esse é um dos requisitos para que eu possa descrever que ele ou ela é meu familiar. Só que o direito de família sofreu um avanço, e isso é muito importante, e hoje nós temos uma classificação que eu gosto muito, que é a classificação socioafetiva ou de afetividade. O que seria isso? Deixa de existir a família, só pelo vínculo sanguíneo, jus sanguíneo, e passamos a ter um vínculo agora por amor. O direito de família passa a ser amor. Então, um exemplo. O Rafael tem seus filhos do lado da casa dele, ele e a esposa cuidam de uma criança que não sai da casa do Rafael. Essa criança que mora ao lado, filho dos vizinhos, essa criança não sai da casa do Rafael e da sua esposa. Essa criança janta, almoça lá, Rafael e sua esposa, pessoas do bem que são, convidam, inclusive quando vai levar os filhos no cinema, convidam essa criança, conversam com os pais, posso levar seu filho no cinema? Vou levar meus filhos, vou levar o seu também. A partir de uns 6 meses, 3 meses, não tem um lapso temporal definido, essa criança começa a chamar o Rafael de pai, tio. A esposa do Rafael de pai, tio. Professor, o que está acontecendo? Está acontecendo a socioafetividade, o amor. O direito de família deixa de ser puramente, exclusivamente, interessante, né? Deixa de ser puramente, exclusivamente sangue e passa a ser classificado como o amor. O direito de família é amor. Então, olha só que interessante. Eu, como advogado, sou contratado pelo Rafael e sua esposa, porque o Rafael e sua esposa criam um amor por essa criança, uma identificação, e a criança por eles, como se pai fosse, como se parente fosse. Eles podem procurar o Poder Judiciário através de uma ação, que chama Ação Declaratória de Afetividade, para que exista uma sentença declaratória e as crianças, os seus filhos, vão ganhar um irmão. Porque se essa sentença for procedente, o Rafael e sua esposa passa a ter responsabilidade de pai. Tanto é que dos sentidos dessa ação é que na ação
de socioafetividade não é só o reconhecimento do amor, uma ação declaratória, mas também, de fato, eu consigo uma mudança no direito registral segundo a Lei 6.015. Eu consigo ter o meu nome, o nome da minha esposa, na certidão de nascimento, que é aquele caso que o Fantástico mostrou recentemente. Eu participei de uma entrevista, onde nós conversamos. O caso exclusivo, né, que nós temos no Brasil em relação à dupla paternidade, 2 pais e 2 mães. Nós conversamos sobre isso. É aquela situação que pode a criança, o adolescente, ter 2 pais e 2 mães. Então, é algo real. É algo que pode acontecer sim, e acontece, né? Hoje acontece através da ação chamada ação declaratória de socioafetividade ou afetividade. Então, uma ação muito interessante. Ela nasceu totalmente jurisprudencial, totalmente doutrinária, e passou a ser uma ação regulamentada atualmente. Então, nós temos muito isso, né, no Brasil, ações que surgem na jurisprudência, surgem nos julgados, mas não tem uma lei efetiva. E, de fato, agora nós temos, né, uma regulamentação. Então, importante bater um papo sobre a socioafetividade, porque nesse cenário é um tema muito relevante, é um tema muito importante para que possamos, né, iniciar essa aula aprofundando, essa aula de direito de família, aprofundando os devidos estudos aqui para que você conheça muito, seja um especialista na matéria, tá? Vamos lá. Quero trazer para você também alguns conceitos importantes de família. Quando nós falamos de família, existem várias classificações diferentes, e eu trago algumas para que possamos estudar em alto nível, sempre alto nível. A primeira família que eu quero trazer para você é o conceito da família matrimonial. Família matrimonial. O que é isso, professor Júlio? A família matrimonial, e eu falo desses conceitos no meu livro, Direito de Família de A a Z, essa doutrina super especial para quem quer estudar direito de família, para quem quer aprofundar os seus estudos, uma doutrina muito legal, muito bacana, para que você seja especialista na área, não erre. A intenção é fazer você ter credibilidade quando atua no direito de família, acertar dentro do que tem de mais novo, mais atual, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina. A ideia é ajudar você que presta concurso público também, não só que atua na prática. A família matrimonial, ela é formada pelo casamento. É a família mais comum. É a família muito defendida no Código Civil, que é um código conservador. Depois nós temos a família informal, que é a chamada família formada pela união estável. Também um segundo conceito de família, um conceito importante. Mais um conceito de família que eu quero trazer para você. A família monoparental. Anote aí, terceiro conceito de família, família monoparental. Essa família, qualquer um dos pais com seu filho, exemplo, mãe solteira e seu pai e seu filho, a mãe solteira e seu filho, ou o pai solteiro e seu filho. É a família monoparental. É reconhecida como família assim. Mais um conceito de família importante para que possamos aprofundar nossos estudos aqui, a família anaparental. Você já ouviu falar sobre essa família? Essa classificação, esse conceito? O que é a família anaparental? É uma família sem pais, formada apenas pelos irmãos. É a chamada família anaparental. Mais um conceito, mais uma classificação de família importante também, dentro da nossa jurisprudência, dentro da prática jurídica, é a família chamada família reconstruída. O que é a família reconstruída? Pais separados, com filhos que começam a viver com outro também que tem filhos. Então, tem filho do casal, ambos têm filhos, de outros relacionamentos, e passam a conviver na mesma casa. Então, é chamada família reconstruída. Existem outras nomenclaturas também que são utilizadas. Mais uma classificação de família é a família unipessoal. Essa família ela é representada apenas por uma pessoa, como uma viúva, um viúvo, por exemplo. Mais um conceito também, mais uma classificação, a família paralela. O indivíduo mantém 2 relações ao mesmo tempo, por exemplo, casado, que também possui uma união estável. Então, a família paralela, também um conceito utilizado. Mais um conceito que vale a pena também a gente lembrar, estudar, para que possamos aprofundar os nossos estudos. A família chamada eudemonista. Eudemonista. Professor, que classificação é essa? A família eudemonista, ou eudemonista, é formada assim unicamente pelo afeto e pela solidariedade entre ambos. Um cuida do outro, um indivíduo cuida do outro, buscando principalmente a felicidade. Então, também uma família reconhecida. Vários núcleos familiares tradicionais, família legal, solteiros, união consensual, com filhos, pai e mãe, permanente, né?
Também existem conceitos de família heterossexual, vários conceitos novos surgem e são importantes para que possamos conhecer de fato os conceitos de família. Outros conceitos que eu quero trazer para você, classificações também doutrinárias e jurisprudenciais, eu gosto de trabalhar muito bem isso para que você possa ficar craque, especialista no assunto. Existe um conceito que é muito utilizado na justiça, que é o conceito de família nuclear. O que é essa família nuclear, professor Júlio? São duas gerações como filhos biológicos, mais comum, e uma cultura ocidental. É composta por um homem e uma mulher, onde ambos mantêm um relacionamento com um ou mais filhos. Então, também é muito reconhecida essa classificação de família no âmbito jurídico. Mais um âmbito, mais uma classificação, mais uma nomenclatura importante, é a chamada família Popetonoe. Isso, Popetonoe, né? Popetonoe é o termo mais correto. Também é chamado de grupo de família nuclear tradicional, ou seja, a esposa é a dona de casa e o marido sustenta a família. Por isso, esse termo Popetonoe, né? Ou Popenoe, que é o termo mais utilizado por alguns doutrinadores. Outras classificações, famílias extensas com 3 ou 4 gerações, compostas por familiares agregados que habitam o mesmo local, famílias adotivas, as famílias que adotam um filho não consanguíneo, né? Casais que se entrelaçam matrimonialmente, mas não têm filhos. Famílias também monoparentais, compostas por um pai ou uma mãe que cuida de uma criança abaixo de 18 anos. Classificação recente, inclusive do Supremo Tribunal Federal, família homoafetiva, também uma classificação nova, recente, como sem filhos, casais homossexuais, ou seja, constituída do mesmo sexo, que adotam ou não filhos. Então, nós temos várias classificações, esse tema é muito interessante, ele é muito complexo e merece uma atenção especial. Quando eu falo de família, nós temos na Constituição Federal, na Constituição de 88, um conceito que exige sim muitas formas e organizações nas relações familiares e nos membros da casa. Nos últimos tempos, o conceito de família vem ganhando novas classificações, novas nomenclaturas, e isso faz com que o direito de família mude em relação não só aos direitos impostos, ao pátrio poder, mas também à divisão de patrimônio. Quando nós falamos de família, nos últimos tempos, o conceito de família vem adquirindo um novo conceito, tanto em questão do matrimônio, quanto na questão, claro, procriação, né? Sendo ela consanguínea ou não. Então, ocorre essa evolução, a chamada evolução histórica da família. No início da história do mundo, o conceito de família era um só, era aquilo, aquele grupo de pessoas. Hoje não, existe uma abertura, né? Passando aí, existindo várias classificações diferentes, e isso é prático, isso é real no direito, e a gente precisa conhecer para que a gente possa ter sucesso dentro das nossas demandas. Esse estudo é também chamado de tipologias familiares, né? Então esse estudo também interessa a outros núcleos, a outras profissões, como entre elas assistente social, psicólogos. Então é um estudo que merece uma atenção especial. Dentro desse conceito, vamos começar então pelo casamento. O casamento, quando nós falamos, eu explico muito bem aqui, existem vários impedimentos em relação ao casamento. Casamento é a forma mais comum de relacionamento, ainda, né? O Código Civil trata de vários ramos, direito imobiliário, direito de família, direito de sucessões, direito médico. O Código Civil, ele trata de vários assuntos, responsabilidade civil, contratos, e o direito de família é um segmento do direito civil. Quando nós falamos aqui do divórcio, só existe divórcio quando existe casamento. A Emenda Constitucional 66 de 2010 trouxe a possibilidade de ser feito o divórcio direto, 66 de 2010. Foi um grande avanço. Por que um grande avanço? Porque no passado nós tínhamos que fazer a separação para depois fazer o divórcio. Tinha que existir um lapso temporal. Na minha opinião, isso era horrível, né? Isso era horrível, porque, poxa, você quer separar, o que um não quer, dois não faz, e acabou, cada um que segue, a gente tem que ser feliz. Então você tinha que fazer a separação e depois de um certo lapso temporal, o divórcio, que era chamada ação de conversão de separação em divórcio. Ou seja, os interessados gastavam duas vezes. Gastava com a ação de separação e com a ação de conversão de separação em divórcio. Fora o lapso temporal, que era demorado, era muito comum ter audiência, levar testemunha, horrível, né? Com a Emenda Constitucional 66 de 2010, é permitido o divórcio direto.
Eu não sou mais obrigado a fazer a separação para fazer o divórcio direto. Para fazer o divórcio, eu tenho que estar casado. E quando nós falamos de casamento, vale a pena também aprofundar os nossos estudos em relação aos regimes de casamento. Nós temos 4 regimes no Brasil. O primeiro regime de casamento é o regime automático, parcial de bens. Tudo após a constância do casamento é dos dois. A alegria e a tristeza, né? As dívidas e as conquistas. Hoje quem casa e não escolhe um regime de casamento fica com o parcial de bens, que é o regime automático. No passado, quem casava e não escolhia, não optava por um regime, não fazia o pacto antinupcial, ficava com o regime automático da época, que era a União Universal de Bens. Atualmente, o regime automático é o parcial de bens. Então, o primeiro regime que nós temos no casamento é o regime parcial de bens. Após a constância da união, a constância do casamento, tudo é dos dois, passa a ser dos dois. Salvo exceções, como herança, doação, existem exceções. Esse regime é o mais usado no Brasil atualmente porque é o automático. Ele é o regime automático. Segundo regime que nós temos é a União Universal de Bens. Como eu falei aqui, era o regime automático, não é mais. União Universal de Bens é uma salada de fruta, mistura tudo. O patrimônio é misturado. Esse regime atualmente, para que a gente possa casar, nós precisamos fazer o pacto antinupcial. Eu preciso fazer uma escritura pública de pacto antinupcial para depois poder usufruir desse regime. Então, isso é muito importante. Nós temos um terceiro regime de casamento, e aí eu trago para você o terceiro regime, também muito importante, que é o regime muito utilizado por artistas, empresários, normalmente quem casa após os 40 anos, casa mais desconfiado porque já se divorciou, então não quer briga, não quer envolver patrimônio, que é o regime de separação total de bens. O regime de separação total de bens é um regime muito utilizado no Brasil, por incrível que pareça. Não é o regime automático, eu também preciso fazer um pacto antinupcial para que eu possa usufruir desse regime. Esse regime, cada um o que tem é seu. Né? Cada um o que tem é seu e não vai misturar. Vale a pena falar sobre o quarto regime que nós temos e o último regime, que é a separação final nos aquestos. Esse regime é um verdadeiro contrato. Alguns bens podem ser, de fato, comunicados. O casal vai se tornar sócio, sócia, e alguns bens não. Isso é muito comum. Nós tivemos um caso famoso, um jogador de futebol, Marcelinho Carioca, né? Casou por esse regime e a companheira só teria direito aos seus bens constituídos após 5 anos de casamento. Como ele se divorciou antes, não teve direito aos bens constituídos. É um verdadeiro contrato, o pacto antinupcial, quando nós escolhemos, optamos para a separação final dos aquestos, é um verdadeiro contrato. Então são 4 regimes, eu peço sua atenção aqui para que você possa, de fato, ajudar o seu cliente, não errar, não cometer erros. Primeiro regime, então, parcial de bens. Segundo regime, nós temos a separação. Eu falei, eu inverti aqui, mas o primeiro regime é o regime parcial de bens, o segundo, união universal de bens, terceiro, separação total de bens, e o quarto regime aqui é o separação final nos aquestos. Então, regimes importantes, os únicos que nós temos aqui no Brasil. Casou, divorciou. Esse divórcio pode ser contencioso, atenção, aqui eu explico muito bem no meu livro, Direito Imobiliário de AZ. Esse divórcio pode ser contencioso ou pode ser voluntário, jurisdição voluntária, consensual. O divórcio, quando é contencioso, litigioso, mais demorado, porque tem a citação da outra parte, dela, dele, então mais cansativo. Normalmente tem a partilha de bens, um perito é nomeado para fazer essa partilha, o levantamento de bens. Pode ser discutido aí questões de alimentos, alguns juízes entendem que não. Então existe essa questão que merece uma atenção especial. O divórcio pode ser litigioso, tem briga, chamado litigioso contencioso, tem a citação do outro lado, e ele pode ser consensual. Consensual de jurisdição voluntária. Ambos podem ser feitos no Poder Judiciário, tanto litigioso como contencioso, e no cartório existe a figura do divórcio extrajudicial, que pode ser feito quando não tem incapaz, menor, tem exceções, e também quando não tem litígio. Então, o divórcio pode ser feito no judicial ou extrajudicial, tabelão de notas, lavrando uma escritura pública. A escritura pública serve para partilhar os bens também. Lembrando que cabe o divórcio direto a partir da emenda constitucional 66 de 2010. Então, você que é advogado, advogada que está nos acompanhando, operador do direito, você que é defensor público, cuidado, hein? Não vai fazer uma separação, essa ação ainda existe, mas está em desuso. Você só pode fazer uma separação quando o cliente pedir, exigir a separação, e mesmo assim você vai perguntar para ele, para ela, o porquê ele quer a separação e vai explicar para ele
que isso vai gerar um trabalho e um custo maior, porque depois vai ter que converter a separação em divórcio, sem falar que pelo princípio da celeridade de economia processual, o próprio judiciário pode converter isso em divórcio direto, né? Então, muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos de casamento, existem os impedimentos para o casamento. E aí eu trago para você os impedimentos, são as causas que impossibilitam a realização do casamento por algum motivo. Os impedimentos são agrupados em 3 grupos. Impedimentos resultantes de parentesco, impedimento resultante de casamento anterior e impedimento, o terceiro grupo, resultante de crime. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Vamos trabalhar aqui o primeiro impedimento, resultantes de parentesco. Não podem se casar os ascendentes com os descendentes, seja pelo parentesco natural ou civil, afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até 3º grau, e o adotado com o filho do adotante. Então, esses impedimentos que eu falei para você são impedimentos resultantes de parentesco. Segunda forma de impedimento são os impedimentos resultantes de casamento anterior. E aí eu trago para você, não podem casar as pessoas casadas, a não ser salvo após o divórcio. E aí eu trago uma dica para muito advogado e advogada. Meus livros, você que lê, você que faz a leitura dos meus livros, dos meus cursos, são práticos, né, focados na prática mesmo. Dicas, o pulo do gato. E cuidado, hein? E o professor que é relator do Tribunal de Ética também da UB, eu falo que nós temos muitas reclamações de advogados e advogadas que fazem o divórcio e não orientam o seu cliente a fazer a verbação do mandado judicial. Ou seja, faz o divórcio judicial, sai a sentença procedente, só que o advogado ou advogada, por falta de experiência, falta de conhecimento, não orienta o seu cliente a levar o mandado judicial no cartório civil para fazer a verbação do divórcio. Ou seja, tem a sentença de divórcio, mas não gera publicidade. E a pessoa só vai descobrir quando ela quer casar de novo. Aí precisa ir atrás do advogado, da advogada, às vezes não acha, tem que pedir o desarquivamento do processo, a expedição da segunda via do mandado judicial de averbação, da sentença. Olha a dor de cabeça. Cuidado, hein? Esse curso, essa aula, esse evento de lançamento do livro, fantástico essa doutrina aqui, Direito Imobiliário de AZ, eu trago dicas práticas, hein? Você que é advogado, advogada, se você foi contratado, defensor público, para fazer uma ação de divórcio, oriente o seu cliente após a ação de divórcio, fazer a verbação. A sentença muitas vezes serve como mandado judicial, às vezes não, mas independente se for a sentença ou se for mandado judicial, tem que levar no cartório para ocorrer a verbação do divórcio. A certidão de casamento tem que ter uma verbação na parte da frente e na parte de trás do divórcio, hein? E outra dica que eu quero trazer para você também, uma dica muito importante, uma dica que vale a pena também lembrar. O casamento só existe em virtude de uma formalidade, senão é união estável. Quando eu sou casado, eu preciso, quando eu não quero mais, do divórcio para poder casar de novo. E aí eu trago para você a possibilidade de voltar a usar o nome de solteiro, hein? Muitos advogados e advogadas, eu acho que esse é o pulo do gato do evento aqui do curso, já valeu a aula. Muitos advogados e advogadas fazem o divórcio e esquecem desse detalhe. É o momento que ela pode voltar a usar o nome de solteira e ele pode voltar a usar o nome de solteiro. Lembrando que ninguém é obrigado a usar o sobrenome de ninguém. Isso não é obrigatório. É muito comum na prática a mulher passa a usar o sobrenome do marido, mas o inverso pode ser feito. Tem uma cliente que ela passou a utilizar, na verdade o marido dela passou a utilizar o sobrenome dela, porque é uma família conhecida no mundo, né, da política, a família Tuma, então ele preferiu usar o sobrenome dela para aproveitar isso politicamente. Então isso acontece, isso é real. Então fique atento em relação a isso, né? Então o divórcio, você pode no divórcio pedir a mudança de nome, a retificação de registro público, voltar a usar o nome de solteiro ou solteira. Outro detalhe, se a ação de divórcio é consensual, você pode usufruir dessa mesma ação, como é um acordo, é consensual, não tem briga, para já regulamentar a questão da pensão alimentícia dos filhos, da companheira ou do companheiro, questão de guarda, visita. Quando é consensual, você já pode usar a mesma peça, divórcio direto consensual, para regulamentar tudo. Pensão alimentícia, visita, guarda, isso é muito importante. No litigioso, aí depende do local que você vai advogar. Alguns estados, o professor que trabalha no Brasil todo, é engraçado, alguns estados você faz a peça litigiosa já pedindo a pensão, o juiz ou a juíza pede para separar, dizendo que existem fundamentações separadas, então que deve ser feito em ações autônomas. E tem alguns estados que os juízes, a jurisprudência entende que sim,
pelo princípio da conservação, da celeridade da economia processual, eu posso fazer na mesma ação. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? Quero lembrar você que podem casar pessoas do mesmo sexo, conforme a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Também merece a sua atenção essa resolução 175, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, acorda e preste atenção que isso vai fazer a diferença na sua carreira, hein? Para você não errar, não orientar o seu cliente errado. Hoje é o lançamento do livro Direito Imobiliário de A a Z, hein? Você que quer estudar direito família de A a Z. Você que quer estudar direito família de forma completa, aprofundada, tá aqui, ó, uma obra bem bacana para você estudar, bem didática, tá? Vamos lá, então voltando aqui nos impedimentos para o casamento. Nós temos então 3 grupos: o impedimento resultantes de parentesco, ascendentes com descendentes, já falei, seja o parentesco natural ou cível, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais, demais colaterais até 3º grau, o adotado com o filho do adotante. Nós temos aí o grupo então de impedimentos resultantes do parentesco. O segundo caso são os impedimentos resultantes do casamento anterior. E aí eu trago para você as pessoas casadas. A terceira situação de impedimento de casamento são os impedimentos resultantes de crime. E aí eu trago o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu companheiro. Trago também os impedimentos que podem ser desconhecidos até o momento da declaração do casamento, caso o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento que será obrigado a declarar, tá? Então isso é importante também. Trago para você, para que possamos aprofundar esses estudos, também as causas suspensivas no casamento. E isso é muito importante e eu peço que você preste atenção. Eu trago aqui nessas causas suspensivas exemplos importantes, reais, previstos no Código Civil. As primeiras causas suspensivas, que não podem provocar a nulidade de casamento, mas é um fato que existe uma discussão, existe uma polêmica, e aí eu trago para você, as causas suspensivas não provocam a nulidade do casamento, tá? Então, acho que é a primeira grande diferença do impedimento. Quando eu falo dessas causas suspensivas, que não provocam a nulidade, eu trago situações importantes. Não deverão casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Lembrando que causa suspensiva não pode casar durante esse lapso temporal. Depois pode, se resolver a questão, fez o inventário, pode casar. Então eu trago esse primeiro exemplo. Mais um exemplo, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses, né? 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução conjugal. Tá? 10 meses, não tem nada de ano, 10 meses. Isso é para ver se ela está gestante ou não. Não tem muito sentido, né? Na verdade, a gestação 9 meses, muitas vezes até menos, mas aqui fala em 10 meses. A lei fala, né? O Código Civil esclarece. O divorciado, enquanto não houver sido homologada a decisão e decidida a partilha de bens do casal, o tutor ou curador e os descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem, de fato, né, saudada essa questão jurídica, resolvida, solucionada. Nós temos aí artigos para fundamentar, entre eles o 1521 até o 1524. Também são situações importantes. Quero separar para você o casamento civil e o casamento religioso, tá? Então é importante a gente classificar, são situações diferentes. Normalmente nós casamos, já mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Mas são instituições, são procedimentos diferentes que nós usamos. Quero trazer para você aqui, nós falamos sobre casamento, volto aqui no divórcio. O advogado, a advogada expert em direito de família, eu explico muito bem isso no meu livro, Direito de Família de A a Z, ele pode pedir antecipação e tutela antecipada, antecipação do divórcio. O Poder Judiciário, através do juiz, juíza, ele antecipa o divórcio e em relação à partilha de bens o processo continua. É uma saída, muitas vezes, para você resolver a questão do divórcio. Pode pedir separação de corpos, no caso de agressão. Trago vários exemplos, né? A Luana Piovani, dado Falabella, né, se eu não me engano, houve o divórcio, mas também a separação de corpos com uma medida protetiva. Então isso pode acontecer quando um oferece risco ao outro, isso pode acontecer de fato. Então o divórcio
Eu sempre falo que é uma questão complexa, você precisa prestar atenção no que o cliente está falando, porque existem situações diferentes para cada caso. Tem gente que usa o nome de solteiro e não passa a usar o nome do marido e vice-versa. Tem casais que trocam tudo e depois, se você não lembra, depois ele vai ter que fazer ele ou ela vai ter que fazer uma nova ação, que é a ação de indicação do público, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Então você precisa tomar muito cuidado, porque existem muitas questões para você orientar o seu cliente no que diz respeito ao divórcio e partilha de bens. Nós falamos aqui do divórcio, mas eu quero lembrar a você, quando um casal vive uma união estável, não há que se falar em divórcio, hein? União estável é outra situação. Quando eu não quero mais a união estável, quero partilha de bens, existe ação. O nome da ação é a ação de dissolução de união estável. Então, divórcio é para casamento, ação de dissolução de união estável para união estável. Quero lembrar a você que eu só faço ação de dissolução de união estável quando o meu cliente ele tem uma união estável regulamentada. Ou seja, ele fez uma escritura pública de união estável. Porque muitas vezes o sujeito, ele ou ela, tem uma união estável, mas irregular. É muito comum no Brasil. É o famoso morar junto, né? Juntar os trapos. Então eu vou morar com alguém, mas eu nunca me preocupei em regulamentar nada, fazer uma escritura pública, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que eu não posso achar que um papel de Word, feito no Word, uma declaração, é formalizar. O brasileiro faz essa confusão. Muitas vezes, para que você consiga incluir a companheira ou companheiro no convênio da empresa, talvez também no clube, né? Você acaba fazendo uma declaração a próprio punho, que ela é sua companheira, que ele é seu companheiro. Esse documento não substitui uma declaração de união estável. Não substitui. Numa situação dessa, que só tem esse documento, ou não tem nada, o casal mora junto, né? Mas não tem um documento formalizado, seguindo uma formalidade, nos resta fazer o quê? Se realmente existe a preocupação em fazer a dissolução e uma partilha de bens, não dá para fazer só essa ação. Porque para fazer essa ação direta, de dissolução e partilha de bens, eu precisaria ter a prova da declaração de não estável. Quando eu não tenho, eu sou obrigado a fazer ação de reconhecimento ou declaração, tanto faz o nome, reconhecimento ou declaração de não estável, com dissolução e partilha de bens. Então, olha que interessante, hein? Interessante para a gente não errar. Tem muita gente que fala, professor Júlio, união estável só existe regime parcial de bens, diferente do casamento que dá para optar por outros regimes. Esse é um grande erro, tá? O professor participou de um congresso da Ordem dos Advogados do Brasil, um congresso maravilhoso, quase 3.000 pessoas, fiquei muito feliz, tinham pessoas que tinham esse livro meu, mostraram para mim, pediram para autografar, Direito Imobiliário de AZ, recentemente isso ocorreu, e eu expliquei no congresso que não, a união estável, na verdade, você pode também criar um regime diferenciado na união estável. Se ela for regularizada, você pode. Na escritura pública de união estável, eu posso utilizar os conceitos emprestados do casamento. Então, a união estável pode ser uma união estável de separação total de bens, união universal de bens, pode ser separação final nos aquestos. Eu só não faço isso quando, de fato, a minha união estável é irregular, porque ela passa a ser utilizada como uma união estável, se for reconhecida judicialmente, parcial de bens. E se eu faço uma união estável no cartório, essa união estável passa a ser, se eu não escolhi um regime, passa a ser obrigatoriamente, automaticamente, também parcial de bens. Tá? Então, muita atenção em relação a isso. Esse assunto é muito interessante, né, gente? É muito interessante. Vamos lá. Mais alguns pontos que eu quero trabalhar com você aqui dentro do Direito de Família, que eu trabalho na minha obra, na minha doutrina. Você que gosta de estudar, aprofundar os seus estudos para concurso público, para advocacia prática, defensoria pública, você que é cartorário, esse é o manual, a doutrina que você tem que ter na sua mesa, hein? Muito didático, muito prático. O Direito de Família tem várias conexões importantes, várias pegadinhas, né, que muitas vezes a gente acaba caindo, errando a ação em virtude da falta de conhecimento. Volto a falar que você acha esse livro nas melhores livrarias do Brasil, sites, né, americanas, sites também como Amazon, mas principalmente com muito desconto lá no site da editora. A editora trabalha com vários kits que você consegue comprar, adquirir livros, tá? Até na capa do livro tem até o QR Code aqui, olha que legal. Muito bem feito, muito bem elaborado. Você consegue direto para o site da editora. Lembrando que também tem modelos de peça editáveis para te ajudar, tá bom? Vamos lá. Agora mudando um pouquinho o foco, eu quero trabalhar com você, trabalhando aqui agora as ações de família. Nós temos a ação de alimentos. A ação de alimentos é a ação originária. Eu posso sim
pleitear alimentos dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos ascendentes. Mas uma coisa que nós esquecemos, que os pais também podem pleitear alimentos, fazer uma ação de alimentos contra os filhos. Nós tivemos um caso, eu sou coordenador de uma universidade, e a professora Fernanda, ela foi processada pela mãe, ela não se dava bem com a mãe, ela foi processada pela mãe, a mãe fez uma ação de alimentos e a mãe ganhou a ação. A professora Fernanda foi obrigada a pagar, né, está pagando até hoje, pensão alimentícia para a mãe. Então essa obrigação é recíproca, tá? Eu trago esse exemplo, e eu já pedi autorização dela para dar esse exemplo, e ela fala que tem que usar como exemplo mesmo. Eu trago esse exemplo porque o direito nós guardamos pensão, pai para filho, mas não é só o pai. Tem muita mãe que paga pensão para filho, tem muito pai que paga pensão para filho, e muitas vezes o pai, a mãe, pode ingressar com uma ação contra o filho para fazer ele pagar pensão alimentícia, custear despesas, ajudar a custear. Então é uma obrigação recíproca entre ascendentes e descendentes. E aumentou muito nos últimos anos o número de ações de pais contra os filhos, cobrando pensão alimentícia, e a gente tem que fazer uma checagem nesse sentido, tem que bater um papo. Nosso curso é um curso avançado, é um curso que tem o objetivo de avançar e aprofundar os estudos, tem que fazer essa reflexão. Temos que lembrar também que a pensão alimentícia pode ser paga de forma subsidiária ou complementar. Existem discussões, o termo mais correto é de forma complementar. Alguns classificam em subsidiária, eu trago isso no meu livro também. Quando isso ocorre? Quando o filho, o pai, né? O pai não tem condições de arcar com a pensão, então eu, operador de direito, posso, a favor do menor, pleitear que seja complementada pelos avós. E já tem decisão dos tios, hein? Já tem decisão dos tios também. Então, seu irmão não paga a pensão alimentícia, a sua irmã, pode você ser condenado, conforme jurisprudência, ainda minoritária, a completar, né? A completar essa pensão, suplementar, tá? Os avós já está muito bem pacificado. Então, ponto que eu queria tratar com você aqui. Quando nós falamos de ação de alimentos, para fazer uma ação de alimentos, pode o pai fazer também, tem legitimidade ativa o pai e o menor. O menor, é claro que ele é representado ou assistido pela mãe ou pelo pai, normalmente quem tem a guarda, né? Mas quando que o pai faz essa ação? Muitas vezes o pai, ele não quer deixar de pagar a pensão alimentícia, ele já quer regulamentar, ele quer que seja descontado direto em folha, então o pai, ele mesmo procura um advogado, uma advogada, ingressa com a ação de alimentos, ele tem legitimidade ativa para isso, o judiciário vai dar a decisão procedente e vai mandar um ofício lá para o RH da empresa, do órgão público, e vai ser descontado direto na fonte a pensão alimentícia do filho ou dos filhos. Então o pai também tem legitimidade para isso. Pode fazer ação de alimentos o pai, que quer pagar a pensão alimentícia, quer regulamentar a situação, e pode fazer ação o filho contra o pai, o filho, a filha, que quer regulamentar essa situação. Cuidado! Quando eu falo de pensão alimentícia, eu preciso lembrar, e isso é muito importante, vale a pena bater um papo sobre isso, que para ganhar a ação de alimentos eu preciso provar o binômio, né? Necessidade e possibilidade. Necessidade da criança, adolescente, e possibilidade do pai ou da mãe de pagar. Mãe também paga a pensão alimentícia. Eu tenho vários casos aqui no escritório que a mãe paga a pensão alimentícia porque quem tem a guarda, a criança, o adolescente, mora com o pai. Isso é real, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos aqui de pensão alimentícia, o pai pode pagar, a mãe pode pagar, de forma complementar os avós, e tem decisões do tio. Quando nós falamos de alimentos, pensão alimentícia, tem que ter o binômio, necessidade e possibilidade. Alguns doutrinadores, entre eles eu, professor Júlio, defende que tem que ser também um requisito a proporcionalidade, tem que ser proporcional. Então, também vale a pena bater um papo sobre isso. Quando nós falamos aqui de pensão alimentícia, ação de alimentos, é a ação que vai regulamentar. Tem muito pai, muita mãe que paga por fora e não regulamenta. Então a situação fica o quê? Irregular. Quando a pensão alimentícia ela é compulsória, ela é regulamentada, houve uma decisão do Poder Judiciário, pode o pai e a mãe, né, na falta de pagamento, representando... Na verdade, o autor da ação é sempre o menor, tá? O menor representado e assistido pelo pai e a mãe. Pode ser feita uma ação de execução de alimentos. E a ação de execução de alimentos, todo mundo sabe, ela pode gerar penhora de bens, conta corrente, ou a prisão, né? Ou a prisão. E quando nós falamos de prisão, é a última prisão civil que sobrou. É a última prisão civil que sobrou. Não existe mais prisão civil. A última prisão civil, fora a prisão de alimentos por falta de pagamento de pensão alimentícia, era o depositário
infiel, né? Não caiu, não existe mais. Então, a única prisão civil, ordem de prisão civil que sobrou é em virtude de falta de pagamento de alimentos. Então, merece uma atenção especial em relação a isso. Quero lembrar a você que uma desvantagem de ser preso, explica isso para o seu cliente, né? Ou é bom você saber, você preso não vai quitar a dívida. Ah, fui preso, mas pelo menos quitou a dívida. Não, você sai e continua devendo, né? Continua devendo. Outro detalhe também importante, você não vai preso 2 vezes pela mesma dívida, uma vez só. Então também é importante. Em regra, você não é a prisão, é a detenção, é uma prisão para os devedores de alimentos. Existe uma separação em regra. Quando nós falamos de pensão alimentícia, eu vejo muitos boatos bobos, hein? E esse evento, vamos quebrar isso. Eu já vi muita gente falando, professor, pensão alimentícia é 30% sempre. Não existe um percentual. A lei não fala em percentual. 30, 25, 50, não existe isso, tá? Tira isso da cabeça. Na verdade, nós pedimos, a jurisprudência tem aplicado decisões de 25%, 20%, 30%, dependendo da quantidade de filhos. Tem o caso do escritório que o cliente paga 50% dos seus ganhos de pensão alimentícia porque são 3 filhos. Então depende muito. Porcentagem quando o sujeito tem vínculo empregatício, CLT, servidor público. Quando é autônomo, empresário, comerciante, aí nós estamos falando sim, não de porcentagem, mas sim com base no salário mínimo, para que tenha um reajuste, né, com base no salário mínimo. O salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo, mas é uma exceção utilizar o salário mínimo em caráter alimentar. Então, em caráter alimentar, pode, né, posso utilizar sim. Então, vale a pena bater um papo sobre isso também. Então, na ação de alimentos, eu sempre vou provar com necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Posso fazer, na ação de alimentos, o pedido para regulamentar. O menor, a criança, adolescente representado assistida pela mãe ou pai, ou o próprio pai ou a própria mãe pode fazer essa ação para regulamentar quando ele vai pagar, ele é o devedor dessa obrigação. Então, ponto importante também. Quero trazer para você também outros pontos interessantes. Professor Júlio, o sujeito fez 20 anos, 18 anos, 21, acabou, é automático, não precisa mais pagar a pensão alimentícia. É um absurdo isso, hein? Já vi muito aluno da pós-graduação, do mestrado, qual dou aula, já vi muito aluno falando isso para o cliente, por telefone, isso é assustador. É uma orientação absurda, cabe até representação no OB, hein? Processo civil de responsabilidade civil. Não existe exoneração de alimentos automática. Quando existe uma sentença que condenou você a pagar pensão alimentícia, só uma outra sentença vai fazer que você não tenha mais essa obrigação. O nome dessa ação é ação de exoneração. Tem muita gente que acha que a ação de exoneração é ação de causa-ganha, hein? Outro erro absurdo. Não é causa-ganha, não existe causa-ganha. Se você não provar direitinho a falta de necessidade, a falta de possibilidade, você vai perder essa ação. Nós tivemos um caso no escritório onde ela tinha 40 anos, ela recebia pensão alimentícia, o pai ingressou com uma ação de exoneração e ela ganhou a ação, o pai perdeu a ação. O pai continuou pagando pensão alimentícia e paga até hoje. Então depende muito da necessidade, possibilidade, algum problema físico, mental, existem vários fatores importantes. Então essa ação de exoneração é a única que vai tirar a obrigação de alimentos, mas é uma ação que tem que ser muito bem fundamentada para que a gente não tenha prejuízo, não acabe perdendo essa ação. Execução, eu vou cobrar aquilo que eu já fui obrigado a pagar, né, através da ação de alimentos. Eu vou execução sob pena de prisão, vou fundamentar com prisão ou pena também de penhora. Exoneração é para deixar de pagar alimentos. A ação de alimentos é originária, as outras são as conexas, né? E aí eu explico muito bem nesse livro também que existe também, além da ação de alimentos, a exoneração, existe a revisão, né? Além da execução, existe a revisão. A revisão é para aumentar o valor da pensão alimentícia ou diminuir. Pode ser usada também pelo menor, pela criança, adolescente, ou também pelo pai, uma vez que a situação mudou, está desempregado, então existe isso. Esse assunto é muito dinâmico, temos várias mudanças, enunciados. Tem a súmula 309 do STJ, que diz que o débito alimentar, que autoriza a prisão do alimentante, é o que compreende as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução e as que se venceram no curso do processo. Então tem até uma súmula muito importante que fala, né, a respeito da prisão cível de alimentos. Então isso é importante. Outra dúvida que você pergunta para mim, professor Júlio, quanto tempo de prisão pelo não pagamento da pensão? No caso de alimentos provisionais, que são aqueles que geralmente são determinados durante a gravidez ou durante o processo de investigação de paternidade, não há na ação de alimentos, propriamente dita, sendo o prazo máximo de prisão cível, né, por não pagamento de um
até 3 meses, conforme a determinação do Poder Judiciário. Então não vai passar de 3 meses. Já no caso de alimentos definitivos, essa situação é regulamentada pela Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478, uma lei antiga, né? A Lei 5.478 é uma lei de 68, ela trata do prazo máximo de prisão civil, que será de 60 dias, tá? Então 60 dias. E eu falo muito bem no meu livro Direito Imobiliário de AZ. Outra dúvida que é muito comum e eu respondo na minha obra, na minha doutrina, é como evitar a prisão de alimentos. E as formas mais rápidas de evitar a prisão de alimentos por não pagamento da pensão alimentícia é efetuar o pagamento, né, da dívida, justificar a impossibilidade de fazê-lo perante o juiz, fazer um acordo, é a melhor forma para evitar. Também a discussão, professor Júlio, cabe interposição de habeas corpus? Claro que cabe habeas corpus, mas não é o que vai fazer muitas vezes o sujeito ter uma decisão preventiva, não ser preso em virtude da falta de pagamento. O melhor para resolver é fazer um acordo e pagar a pensão alimentícia, né? Vamos lá, quero trazer para você aqui também ações importantes, entre elas guarda e visita. Muito advogada que não é da área, muito advogada que é de outra área, operador do direito, tem dúvida e faz confusão. Cuidado, visita é um direito do pai e da mãe, é um direito dos avós e dos tios atualmente, segundo a jurisprudência. Quando eu falo de visita, o nome da ação é a ação de regulamentação de visita. É uma ação que eu vou fazer uso para que eu tenha o direito de visitar o menor adolescente. Pode ser usado até pelo tio, pela tia, pelos avós. Tem jurisprudência em relação a isso. Existe a ação também de regulamentação de visita, feita pelo pai, pela mãe, com tutela antecipada, ou seja, uma liminar, para que você consiga visitar o seu filho, seja você, ele ou ela, né? Visita não vamos confundir com guarda. Quando nós falamos de guarda no Brasil, vale a pena falar que muita gente faz uma confusão danada, guarda com visita. No Brasil nós temos duas guardas de fato, né? A guarda compartilhada, que se tornou a regra, guarda compartilhada, e temos a guarda unilateral, que não é mais a regra. A regra é a guarda compartilhada. A guarda quer dizer responsabilidade do pai e da mãe. Quando nós falamos de guarda compartilhada, é a regra atualmente. A lei de guarda compartilhada determina aos juízes que estabeleçam o compartilhamento, né, obrigatório da custódia dos filhos, se não houver acordo entre o casal. Então, se tornou, sim, a guarda mais utilizada, é a guarda de fato obrigatória. A unilateral se tornou uma exceção, né, uma exceção de fato. Quando nós falamos de guarda, no Brasil existe ainda uma discussão sobre guarda invertiva. O que é essa guarda invertiva? Eu não gosto muito desse termo, mas ela não existe aqui no Brasil, né? Nós podemos ter modelos parecidos, mas não existe. A guarda no Brasil ou é compartilhada ou é unilateral. Na guarda, mesmo ela sendo compartilhada, um dos dois é o guardião. A criança mora com o pai ou com a mãe. Essa guarda, que eu falo inversiva, ou outros termos que são utilizados, é aquela guarda que a criança mora 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. No Brasil, a justiça entende que isso é prejudicial à criança. Essa guarda, em regra, não deveria acontecer. Ela é prejudicial porque a criança não mora nem com o pai nem com a mãe. A guarda pode ser dos dois, mas só um é guardião. Por isso nós temos a ação de mudança de guarda, primeira ação, segunda ação, ação de mudança de guardião, e a ação de regulamentação de visita, são ações totalmente diferentes. Cuidado, tá? Esse tipo de guarda, também chamada guarda alternada, no Brasil não existe. Existem casos, através de um acordo, pai e mãe, que moram próximos, moram na mesma rua, mas em regra, esse tipo de guarda não deverá existir. Também um assunto muito importante para que possamos dominar. A tabela da OAB, ela trata dessas ações, uma por uma, dessas diversas ações de direito de família. Quase todas elas são tabeladas, né? Existe a precificação dentro da tabela da OAB. Quando eu falo dessas ações, é importante sim, nas ações de alimentos e nas ações conexas, você trabalhar com as teses, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Sempre trabalhar muito bem e não confundir o que é divórcio com partilha de bens. Essa confusão vai ser muito prejudicial. Lembrar que existe divórcio direto, eu não sou obrigado a fazer a separação para fazer o divórcio. A partilha de bens ela vai ser feita, em regra, de acordo com o regime de casamento, seja na união estável ou no casamento. Então, muita atenção em relação a isso, para que você possa ter sucesso nessas demandas. Trago também aqui uma pergunta que foi feita. Professor Júlio, o que é guarda compartilhada? É uma modalidade de guarda que você divide a responsabilidade com a sua ex-companheira, seu ex-companheiro. A guarda é dos dois, apenas um é guardião. Então, guarda isso.
Guarda compartilhada, nós temos a Lei 13.058 de 2014, que instituiu o funcionamento da guarda compartilhada. Anota aí, Lei 13.058 de 2014. Você vai entender tudo isso no meu livro, com muito carinho, Direito de Família de A a Z, Direito de Família de A a Z, da editora Mizuno. E também convido você novamente a fazer a minha pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, de Imobiliário. Vem estudar comigo, vem, vamos estudar juntos. Quero trazer para você, a guarda compartilhada é a regra, tá? É a guarda obrigatória. A guarda unilateral passou a ser uma exceção. Uma exceção. Outra dúvida, como faço para pedir a guarda do meu filho? Na verdade, você pode pedir a modificação de guarda, se ela é unilateral, para compartilhada. Agora, se você quer que o seu filho more com você e a guarda já é compartilhada, então é mudança de guardião. Fique atento em relação a isso, tá? Para que você não erre a ação e não erre o pedido. Eu vejo que no direito de família é muito comum você errar o pedido. A advocacia no direito de família, o advogado já começa errando a procuração, né? Porque normalmente no polo da ação ele põe a mãe. E não é a criança, adolescente, representado ou assistido pela mãe. Então é muito comum esse erro, né? É muito comum mesmo. Outro ponto importante também, é necessário para dar entrada nesse processo, existem as varas de família e sucessões especializadas que você consegue, muitas vezes, dar o devido andamento, em alguns estados, depende das normas da corregedoria, e a Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria Pública também pode auxiliar nesse sentido. Legal. Tratamos de vários assuntos importantes aqui, assuntos, eu tenho certeza que essa aula ela é de grande valia para que você não erre as ações, possa ter sucesso nas demandas. Volto a falar, a questão de advogado no direito de família não é só a questão de ser um profissional atualizado, porque é um ramo que muda muito, constantemente, mas também é um ramo que você tem que ser um pouco psicólogo, né? Tem que usar o lado psicológico, que eu queria dizer. Você tem que ser um pouco psicólogo, porque eu oriento você nunca colocar fogo, mais lenha na fogueira, tentar conciliar. Tem que lembrar que normalmente essas ações de direito de família, principalmente as alimentos, nós vamos ter duas audiências. A audiência de conciliação e mediação e a audiência de instrução e julgamento. Eu tive um caso lá no escritório, nós tivemos 6 audiências. Elas foram remarcadas. Então tivemos 3 audiências de conciliação, tivemos 2 audiências de instrução e julgamento e tivemos uma audiência de cenamento. No Código de Processo Civil, nós temos 4 audiências. A audiência, chamada audiência justificativa, muito comum nas ações possessórias. Temos a audiência chamada audiência de saneamento. O Poder Judiciário marca essa audiência para tirar uma dúvida, para julgar. E temos a audiência também, conciliação e mediação, que pode ser requerida a qualquer momento, independente do grau. E a audiência mais conhecida, que é a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência para apresentação das provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Normalmente nós resolvemos essas questões com as provas documentais, certidão de nascimento, que faz prova, né? Mas essas audiências de instrução e julgamento é muito comum nessas ações. Trago a você também outras ações importantes que nós temos no direito de família, e a atenção é sempre aprofundar, a intenção é essa. Nós temos a ação de indenização por abandono afetivo, então o pai e a mãe que abandonam o filho, que não cuida, que não zela, que não paga uma pensão, que não ajuda a custear o filho, pode sofrer uma ação do próprio filho, da própria filha, chamada ação de indenização por abandono afetivo, que inclusive é crime também. Além dessa ação, pode ser feita uma ação de obrigação de fazer, para que o pai ou a mãe seja obrigado a visitar o filho, essa ação chamada ação de obrigação de fazer. Também uma ação muito conhecida, uma ação que existe no âmbito do direito de família. Outra ação muito conhecida é a ação de investigação de paternidade. E quero lembrar que essa ação pode ser feita em vida ou pós-morte, né? A investigação de paternidade pode ser feita em vida ou em morte. Também uma ação muito utilizada para que você consiga, muitas vezes, deixar de pagar a pensão alimentícia. Existem os alimentos gravídicos, e nós não poderíamos deixar esse assunto de lado, mesmo que exista uma situação onde não de fato tenha nascido a criança, né, o bebê, mesmo na gestação é possível o pai, eventual pai, pagar pensão alimentícia. O nome dessa ação é a ação de alimentos gravídicos. A ação de alimentos gravídicos é real, muito utilizada, alimentos gravídicos. Quando nós falamos de alimentos gravídicos, pode ser condenado a pagar em tutela antecipada, normalmente os alimentos gravídicos é para ajudar a custear, de fato, a gestação da criança. Essa ação, essa tese, ela aparece no cenário brasileiro com base na Lei 11.804 de 2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos.
Lembrando que se o pai conseguir provar que o filho não é dele, ele pode usufruir de uma outra ação, que seria a ação de perdas e danos, mas vai ter que provar a má-fé. E é muito difícil provar a má-fé. É muito difícil. Ah, professor Júnior, mas dá para fazer teste de paternidade ainda na gestação? Dá, mas nem sempre você consegue fazer isso se isso ficar provado que oferece risco à criança ao bebê, né? Não a criança ao bebê, porque não nasceu ainda, então é um bebezinho, né? Ao feto. Então, nem sempre você consegue. Outro detalhe que eu quero trazer para você também, e muito importante, nós temos o uso capião, chamado uso capião familiar, ou uso capião de família. Quando que é utilizada essa ação de uso capião familiar, ou de família, ou chamado uso capião sanção, de abandono de lar, dominical? Quando o companheiro ou a companheira vai embora de casa, ele ou ela abandona aquele que ficou no imóvel. Se o imóvel é urbano, atenção, hein? Se o imóvel é urbano, não ultrapassa 250 metros quadrados, se quem ficou na propriedade é sócio da casa, sócio ou sócia, é meeiro na matrícula no registro de imóveis, pode ser feito o uso capião de abandono de lar. O que é esse uso capião de abandono de lar? É um uso capião que eu tenho o objetivo de punir aquele que foi embora, ele ou ela, seja um casal do mesmo sexo ou não. Essa ação pode ser feita quando o abandono é efetivo, por 2 anos. Físico, financeiro e intelectual. Então o abandono de 2 anos, no mínimo, tem que ser um abandono completo, físico, financeiro e intelectual. Físico, presença física, intelectual não mando mensagem, não ligo, financeiro não ajudo. E quando eu falo desse abandono, no mínimo 2 anos. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Outro detalhe importante também, em relação ao uso capião de abandono de lar, nessa situação específica, é que ele ou ela que ficou no imóvel tem que ser meeiro, sócio da casa, né? Sócio, ser dono, coproprietário. Também muito importante bater um papo sobre isso. E assim, conversamos sobre os principais pontos do direito de família. Tem muito mais informação no meu livro. Esse livro traz muitas informações, classificações, mas eu tenho certeza que com esse evento maravilhoso, essa aula, você tem condições de advogar melhor, com qualidade, a chance de você errar é menor. Então foi uma aula feita, elaborada com muito carinho, com muito respeito, com base na prática, na minha experiência profissional, que eu quis dividir com você. Se você quer aprofundar os seus estudos, estude. Leia os livros da editora Mizuno, o Direito de Família de AZ, um livro bem legal, bem completo, que eu fiz com muito carinho para você. Quero convidar a fazer a minha pós-graduação novamente. Entra no site www.portaleso.com.br, Escola Superior Universitária, e faça a minha pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Tem pós-direito médico, tem pós-direito registral, notarial, pós-direito imobiliário, várias outras pós, criminal, né, previdenciário de outros professores, coordenada por outros professores, tá bom? Agradeço a você, faça os cursos gratuitos lá no Portal ESO também, mais de 100 cursos gratuitos com certificado, faça os cursos gratuitos aqui também na editora Mizuno, tá bom? Somos parceiros, um divulga o outro, você entra no site da faculdade ESO, aparece a editora Mizuno, clica, vai direto para o site, e assim tem que ser. Juntos nós somos mais fortes, com muito carinho e muito respeito. Eu agradeço a você, parabéns a você que participou do evento, e vamos abrir as perguntas, né? Agora sim, as perguntas aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. O Eldelson Castro. Qual o link da pós? Eldelson, entra lá no site www.portaleso.com.br. ESO é ESU. Eu vou pedir para os próximos eventos o Rafael me ajudar e colocar um link, tá? ESU, Escola Superior Universitária. Não é ISO não, tá? É ESU. Escola Superior Universitária, ESU, ESU, Portal ESU. Se digitar no Google, ESU Educacional, Portal ESU, ESU, você já vai achar. Escola Superior Universitária, tá bom? As pós custam R$ 958,80, bem legal. É um projeto para democratizar o direito, bem legal. E a Patrícia pergunta aqui, muito bom, o uso capião por abandono de lar tem que ser proprietário, não pode ser posse. De meeiro. Não, tem que ser proprietário. Se é posse, aí o que você faz? Você faz para ajudar o seu cliente o uso capião. Das 36 espécies, você pode fazer qualquer uso capião para ajudar o seu cliente. Extraordinário, ordinário, constitucional, mas o uso capião de abandono de lar, sanção, dominical, né, familiar, como é chamado, tem que ser meeiro. O ideal é que seja meeiro, tá bom? O Adelson Castro. Irmão mais velho pode ser condenado a pagar pensão. Irmão mais novo? Pode. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já tem jurisprudência, viu? Já tem jurisprudência. Legal. Que bacana, gente. Você viu que curso, que evento bacana? Feito com muito carinho? Então, eu volto a falar. Você que quer aprofundar seus estudos, leia, sim, os livros da editora Mizuno. Eu convido a você a ler. Muito obrigado por ter participado do lançamento online desse livro.
Direito de Família de AZ, é um curso, é um evento, mas o objetivo é divulgar esse livro com muito carinho. Entra no site da editora que você consegue. O Rafael, com muito carinho, já deixou o link www.exoeducacional.com.br, somos parceiros, tá bom? Então, eu quero muito que você adquira os livros da editora Mizuno. Nós vamos ter vários outros lançamentos, vamos fazer isso constantemente. Aproveito para divulgar, você que é advogado, que aprende a advogar na prática, a advocacia, né, a prática na advocacia civil, um livro muito legal, com explicações até de gestão do escritório, para você atuar na prática. Esse aqui é o inventário, partilha de bens, hold e planejamento sucessório, muito bacana também. E você que quer aprofundar os seus estudos, eu oriento você a ter acesso a essa doutrina maravilhosa, que é o Direito Civil do Professor Júlio, uma doutrina, um manual doutrinário jurisprudencial, um volume único para você aprofundar os seus estudos, tá bom? Boas leituras, sucesso para você, continue acompanhando as minhas obras, os meus livros, e muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo respeito, e vamos juntos, estudar que a vida muda, né? Eu acho que o Brasil só vai mudar com estudo, com conhecimento. Conhecimento é o único investimento que você nunca vai se arrepender na vida. Se tem algo que você não vai se arrepender na vida, é fazer curso, fazer pós, comprar muito livro. Ah, mas professor, livro é a melhor coisa, é você escrever, riscar, isso é aprender, né? O livro eu acho que nunca vai deixar de ser livro. E fora que o cliente, quando entra no seu escritório, o cliente, né, da Defensoria Pública, e ele vê vários livros, ele fala, opa, esse profissional é estudioso, estudiosa. Então, o livro, além de te ajudar você a estudar, ele causa um efeito psicológico também. Se eu entro num advogado, uma advogada, num defensor público, um procurador, e eu não vejo um livro em cima da mesa, eu falo, ih, que esquisito, que estranho. Tem coisas que vão existir para sempre. Olha a Fernanda aqui, qual a característica elege os tios como foco da pensão para os sobrinhos? A complementar. A condenação que nós temos no Brasil são 8 condenações, é a complementar, porque o irmão não conseguiu pagar, então o tio, a tia vai complementar, tá bom? Já estou comprando o livro da editora Mizuno e já estou aproveitando o cupom de toda a tela. Tem um cupom de desconto, hein, na tela. Siga o professor nas redes sociais também, lá no Instagram. Eu vou divulgar agora o cupom de desconto também. O meu Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? Acompanha lá. Muito obrigado. Se você quiser seguir o professor nas redes sociais, siga no Instagram, no Facebook, no YouTube também. O YouTube do professor Júlio tem 143 mil pessoas, alunos, né, que me acompanham. É o professor Júlio César Sanches, tá bom? Um beijo, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima. Oi, doutor, tudo bem? Como é que vai? Rafael, bacana o evento, né? Bem prático, né? Muito conhecimento, hein? Sim, com certeza, muito legal. A gente está pegando todas as eras agora, já está criando aquela playlist e coloca para todo mundo que está cadastrado nos grupos, né, no e-mail aqui, para estar assistindo. Então está tendo bastante visualizações aí depois também. Legal, Rafael, legal. Vamos fazer isso com todos os livros, conta comigo, a gente está aqui para ajudar a divulgar, tá? Com muito carinho, viu? Fantástico, doutor. Muito obrigado aí. Agradeço pelo seu tempo, né? Que eu sei que é muito corrido, muito escasso daqui seu tempo, mas eu agradeço muito a parceria. Mas a gente tem que fazer isso, tem que se esforçar para um ajudar o outro, né? E a gente conseguir contribuir para essa sociedade aí, viu? Rafael, fica com Deus. Muito obrigado. Tchau. Já vou para o atendimento agora. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá.